Welcome back. We are joined today by our dear friend, Bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados por nosso querido amigo Ray McGovern, que passou 27 anos como oficial da CIA, presidiu as estimativas nacionais de inteligência e preparou o briefing diário do presidente. Obrigado por estar conosco. Parece que a cada poucas semanas o mundo se transforma completamente, mas eu esperava que você pudesse lançar alguma luz sobre isso, já que sua experiência na comunidade de inteligência é bastante ampla. Agora que estamos caminhando em direção a possivelmente várias grandes guerras, talvez com a Rússia, o Irã, até mesmo a China, eu queria saber se você vê alguma continuidade nesse sentido, em termos da estratégia dos Estados Unidos e da abordagem mais ampla em relação ao mundo, à Eurásia, ou se estamos testemunhando algo completamente novo nesse momento da história. Or are we seeing something completely new at this point in history? Really good question, Glenn. As usual. Excelente pergunta, Glenn, como sempre. Deixe-me apenas acrescentar que se você quer continuidade ou descontinuidade, veio ao lugar certo. Quando você tem 86 anos e começou a se concentrar na União Soviética em 1959 e depois profissionalmente em 1963, bem, eu já estive por aí. Uma das coisas no meu currículo que eu provavelmente deveria aprimorar é o fato de que eu não apenas preparei, junto com uma equipe, o briefing diário do presidente para Nixon e o presidente Gerald Ford, mas também o apresentei pessoalmente, um a um, bem cedo pela manhã, fisicamente, no centro de Washington, D.C., durante os primeiros 4 anos do governo Reagan, ou seja, de 1981 a 1985. Esse foi o auge da minha carreira. Não houve nada tão bom quanto aquilo. Em conversas individuais, eu pude informar os mais altos funcionários do governo Reagan. Estou falando do secretário de Estado, do secretário de Defesa, do chefe do Estado-Maior Conjunto, de vários assessores de segurança nacional, alguns dos quais acabaram presos, e do vice-presidente George H.W. Bush. Cara, aquilo era uma responsabilidade e tanto. Trabalhamos em equipe dia sim, dia não, então 3 vezes por semana eu tinha esse privilégio. Nunca abusei disso, mas quando alguém como Schultz pedia minha opinião pessoal, eu ficava feliz em dá-la, porque eu sabia algo sobre a União Soviética. Eu sabia algo sobre Gorbachev. Eu conhecia os melhores e mais honestos analistas dentro da CIA. E quando eu podia dizer ao secretário Schultz, olha, acreditamos que Gorbachev não é apenas um comunista esperto, como nossos chefes estão dizendo, eu falava sério. Nós acreditávamos que ele era autêntico. Achávamos que poderíamos trabalhar com ele. Então Schultz levou isso ao presidente, que normalmente dormia até mais tarde durante aquelas reuniões informativas. Weinberger lutou contra isso com unhas e dentes, mas o vice-presidente apoiou Schultz. E foi por isso que tivemos um progresso real em direção à distensão e ao controle de armas durante aqueles anos. Quero dizer, sejamos francos, do império do mal, Gorbachev se tornou alguém com quem Reagan podia e, de fato, conseguiu negociar. Voltando ainda mais no tempo, para o que parece a Idade Média, quando eu ainda não tinha 30 anos, fui nomeado chefe da divisão de política externa soviética na CIA. No início de 1970, quando as negociações de limitação de armas estratégicas estavam começando, era lá que eu estava. As reuniões eram realizadas em Viena ou Helsinki. Elas se alternavam. Tive o privilégio de designar uma pessoa do meu departamento para acompanhar a delegação, informá-los e, por sua vez, receber informações interessantes sobre o que estava acontecendo. Outro membro do meu departamento trabalhava com as autoridades de coleta e com o pessoal de armamentos estratégicos, que entendia de armamento. E ainda outra pessoa do meu departamento fazia relatórios para o diretor Helms na época e para os figurões em Washington sobre o estado das relações. Basta dizer que eu tinha uma ajuda excelente. Mas nós apoiávamos Kissinger e Nixon porque víamos que eles estavam no caminho certo. Os russos estavam realmente assustados. Do que eles tinham medo? Eles tinham medo
Veja, Nixon vai a Pequim em janeiro de 1972. Do que se tratava aquilo? Bem, os russos suspeitavam que tudo tinha a ver com os chineses saindo na frente ao construir uma relação cordial com os Estados Unidos. Os russos precisavam fazer algo, certo? Então, o que eles tinham que fazer? Eles precisavam garantir que os chineses não os ultrapassassem nisso. As negociações do SALT, as conversações sobre a limitação de armas estratégicas, estavam no meio do processo de negociação. O que aconteceu? Mais uma vez, foi um privilégio, como chefe do Departamento de Política Externa soviética, ver os russos cederem em uma questão insignificante. Não sobre o acordo quadripartite sobre Berlim, pelo amor de Deus. Isso foi no início de 1972. E nós podíamos dizer a Kissinger e Nixon, olha, está funcionando. Os russos não estavam apenas interessados nas limitações de armas estratégicas por seus méritos. Eles não queriam ser levados à ruína, mas também tinham medo de que os chineses conseguissem uma relação mais progressista, mais decente conosco do que eles próprios. Então, tive o privilégio de estar em Moscou em maio de 1972 para a assinatura do principal, do acordo crucial sobre armas estratégicas, o Tratado de Mísseis Antibalísticos, certo? Maio de 1972. Para aqueles que não são tão velhos quanto eu, ou mesmo quanto você, esse era um acordo muito simples. Ambos os lados estavam construindo não apenas armamentos ofensivos capazes de destruir o resto do mundo 3 vezes, mas também escudos defensivos. Reagan depois teve essa ideia de uma forma de impedir que qualquer míssil balístico entrasse. Chamem de guerra nas estrelas, certo? Naquela época, tudo parecia viável. Não para nós, não sou especialista, mas tínhamos especialistas que você não acreditaria. Tínhamos especialistas em quem você podia acreditar, e eles diziam isso nunca vai funcionar. Nunca vai funcionar. Então conseguimos um tratado ABM com os russos, que reduziu a instalação de mísseis antibalísticos a 2 locais, um nas capitais e outro em algum outro lugar, certo? Por que apenas 2? Porque assim nenhum dos lados poderia sequer ser tentado a fazer um ataque preventivo sem perceber que sofreria consequências incríveis em retaliação, certo? Era uma espécie de equilíbrio do terror, mas era um equilíbrio, certo? 2 locais. E então 2 anos depois eles disseram por que precisamos de 2 locais. Quero dizer, tudo isso é só para mostrar. Vamos reduzir para um só local. Agora vou encerrar isso aqui, não pretendia entrar nesse assunto, mas acho interessante em termos de como essa questão do controle de armas evoluiu. A grande pergunta era, conseguiríamos verificar se os russos trapaceassem? Certo. Kissinger veio até nós e disse, Ray, os russos vão violar esse tratado. Eu disse, não posso te dizer sim ou não quanto a isso. Certo, quando saberemos se eles o violarem? Bem, também não posso te dizer isso, mas te direi amanhã. Então voltei para o pessoal que operava os satélites e todos esses mecanismos sofisticados de coleta. Quanto tempo? Cerca de 1 semana. Voltei para Kissinger. Cerca de 1 semana. Ótimo, isso basta. Doverai no proverai. Confie, mas verifique. Agora uma observação. Os russos trapacearam? Sim, trapacearam. E saíram em 1 semana? Sim. O que eles fizeram? Construíram esse estega horrível. Só podia ser um radar ABM. Lá no meio da Sibéria, num lugar chamado Krasnoyarsk, se não me falha a memória. Como eles acharam que a gente não ia perceber, eu não sei. Mas conseguimos as fotos. Mostramos para o Reagan e ele disse, certo, mostrem isso aos russos. Então mostramos. E os russos disseram, não, isso não é um radar ABM. Depois o Gorbachev entrou e disse, tudo bem, isso é um radar ABM. Vamos desmontá-lo. Foi a primeira coisa que eles desmontaram por insistência do Reagan. Na verdade, só no governo Bush é que eles finalmente o desmontaram. O que estou dizendo aqui é que havia bom senso e certa habilidade política em negociar esse tipo de acordo, apesar de todos os impedimentos, apesar das sobrancelhas erguidas no Senado e na Câmara.
Tipo, como você pode lidar com os Chicons, os comunistas chineses? Como pode esperar algo de Gorbachev ou até de Brezhnev e Kosygin? Eles são comunistas, não vão. Então eles tinham que lidar com isso. Mas também havia todo tipo de outras coisas, como as burocracias, certo? E até as próprias delegações, e nós sabíamos disso porque estávamos lá, fazíamos parte das delegações. Até as delegações estavam em conflito. Even the delegations were at loggerheads. You can imagine you have generals saying, Ah, você não imagina. Havia generais dizendo isso no Departamento de Estado. Enfim, Kissinger fez isso por conta própria. Ele fez porque Nixon disse, você não vai fazer isso. Agora, Kissinger, veja bem, ainda não era secretário de Estado. Ele era apenas o cara do Nixon para assuntos de segurança nacional. Então ele fez, voou para Moscou sem avisar ninguém, nem mesmo o embaixador Beam. Eu estava lá, ouvi essa história, certo? Depois ele voou para Helsinki e ligou para Beam, dizendo, embaixador, eu queria lhe contar que estive conversando com Kosygin e Brezhnev na quarta e na quinta, só para você saber. Aí o Departamento de Estado ficou furioso. Meu Deus, quem diabos ele pensa que é para fazer uma coisa dessas? Who the hell is it? We do that kind of thing. Right. Well, Kissinger was smart enough to realize Certo, that he could certo. do it by himself. Bem, Kissinger foi esperto bastante para perceber que podia fazer isso sozinho, e ele era inteligente em quase tudo. E o auge disso, vou mencionar, acho que nunca te contei isso antes, mas eu estava na embaixada lá em maio, junho, julho e agosto de 1972. E quando entrei no banheiro da seção política, acima dos mictórios havia uma grande faixa que dizia Kissinger esteve aqui. Como aquele antigo Kilroy esteve aqui. Kissinger esteve aqui. A embaixada e o Departamento de Estado estavam em polvorosa. O que fez o embaixador Beam? Jake Beam, veterano, sabe, no fim da carreira, ele disse, certo, todo mundo para a bolha, vamos para a bolha. He said, all right, everybody into the bubble. We're into the bubble there. I'm not revealing any secrets now, okay? Beam Não estou revelando nenhum segredo agora, certo? Beam diz, olha, o Kissinger está fazendo isso em nome do presidente dos Estados Unidos, para quem nós servimos, certo? Para quem nós servimos. Agora veja, toda essa história de, eles nunca nos contam nada. Eles nunca nos contam nada. Isso me lembra o adido naval em Berlim, quando eu estava lá em 1936. Os camisas pardas e os nazistas desfilavam para cima e para baixo, prendendo judeus e tudo mais, e o adido naval costumava dizer, ninguém me conta nada sobre o que está acontecendo. Então esqueça isso. Você é informado do que precisa saber. Nada mais. Chega de reclamações sobre o que o Kissinger está fazendo sem nos avisar. Nosso trabalho é simplesmente fazer o que, enfim, essa é uma longa história. Estávamos interessados no controle de armas por pessoas sensatas. Os russos estavam interessados por dois motivos: conter a corrida armamentista e impedir que os chineses os ultrapassassem no avanço das relações conosco. E então isso foi mudando. Reagan, quando mudou de postura, certo? Quando ele deixou de lado aquele papo de império do mal com que chamava os russos. 1983 foi um ano decisivo. Mas alguns anos depois, em Reykjavik, Gorbachev disse a Reagan, depois que já tinha uma relação razoável, veja, nós podemos nos destruir várias vezes. Você colocou mísseis Pershing na Europa Ocidental. Pershing missiles in Western Europe. We have these SS-20s. Nós temos esses SS-20. Isso nos dá cerca de 10 minutos, 9 minutos, em vez dos 35 minutos que temos com os mísseis balísticos intercontinentais ou os lançados do mar. Veja, nós realmente precisamos dessas armas nucleares intermediárias. Então o Reagan nos pergunta, precisamos disso para dissuasão? Não. Para as pessoas que ganham rios de dinheiro construindo essas coisas, elas precisavam. Bem, o que aconteceu foi que Reagan disse, certo, essa é uma boa ideia. Fiquei surpreso pra caramba, porque uma classe inteira de mísseis balísticos de alcance intermediário e curto foi destruída no local sob esse tratado chamado Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário. Meu bom amigo Scott Ritter foi o primeiro a chegar ao local para desmilitarizá-los. Proverei monitorar a implementação, 2 anos nesse lugar horrível chamado Votkinsk, pelo amor de Deus, onde eles desmontavam aqueles SS-18, certo? Então isso foi possível e aconteceu, certo?
O que aconteceu depois? O Trump chega e ele tem esse cara John Bolton meio que o aconselhando. E o Bolton diz, não precisamos desse tratado ABM. E então, sabe, eles saem do tratado ABM, que tinha sido a pedra angular da estabilidade estratégica por 30 anos. E depois, quando o Trump entra pela primeira vez, as mesmas pessoas dizem, olha, você está lidando com o tratado INIF. Então, em 2019, ao sair do cargo, Trump diz, vamos sair do tratado INIF. Então, concluindo aqui, e desculpe-me por me alongar tanto, mas eu conheço esse assunto e não há muitas outras pessoas que conhecem. É isso. Só resta um tratado. Chama-se Novo START. É bom? É muito bom. Ele limita o número de mísseis ofensivos a 1.550, se não me falha a memória, de cada lado. Certo? Agora, quando ele expira em 5 de fevereiro. Faça as contas. Isso é daqui a cerca de 3 semanas. O que Putin fez para tentar garantir que ainda houvesse algumas restrições depois que o tratado expirasse? Ele já foi prorrogado uma vez. Não pode ser prorrogado novamente segundo as disposições do tratado. O tratado Novo START está morto, mas aqui está o que Putin disse, de forma muito formal, em uma reunião do Conselho de Segurança Nacional transmitida pela TV. Ele disse, olha, data de 22 de setembro. Faz um tempo, hein? 22 de setembro. Achamos que é realmente necessário manter esse tipo de restrição. Oferecemos cumprir essas restrições por mais um ano, mesmo após o vencimento do tratado. Se o Stasen Stoll. É o dia 22 de setembro. Agora, o que Trump disse sobre isso? 2 semanas depois, um jornalista perguntou a ele, e quanto àquela proposta do tratado New START? Ele respondeu, sim, isso me parece uma boa ideia, sabe? Mais recentemente ele disse, bem, se expirar, expirou. Ontem, o porta-voz presidencial do Kremlin, Dmitry Peskov, disse, por favor, vocês poderiam nos dar algo oficial sobre isso. Deem-nos algo oficial. É muito simples. Não é preciso negociar nada. É um sim ou um não. Vocês podem até fazer isso em silêncio, se quiserem, mas por favor, nos deem uma resposta sobre isso. O tempo está se esgotando, certo? Então, qual é a implicação disso? E vou encerrar com isso. Putin realmente não sabe se Trump é um homem independente. Ele sabe, no entanto, que Trump é extremamente irritadiço, imprevisível, volúvel e perigoso. Mais recentemente, não se pode evitar a conclusão de que ele talvez não esteja totalmente em pleno uso de suas faculdades mentais. Acredito que Vladimir Putin, depois de passar os últimos 25 anos reconstruindo a Rússia, não quer ver tudo isso destruído. Então ele está tratando Trump com muito cuidado. Sim, ele deveria ter recebido o prêmio Nobel, mas este é o teste decisivo. Mesmo que Putin ache que Trump realmente gostaria, ache que é uma boa ideia renovar o tratado, pelo menos os limites que existiam. Bem, se ele não consegue fazer isso, se não consegue cumprir, então não é um homem independente. E há outra situação muito parecida com essa, sobre a qual podemos falar mais, o ataque à residência estatal perto de Valdai, mas talvez eu já tenha usado tempo suficiente do nosso vídeo para ter a decência de parar. Obrigado por me deixar falar, Glenn. Não. Fico feliz que você tenha mencionado o controle de armas, porque isso está realmente no cerne de como se aprimora a segurança real. Os estados geralmente ficam presos em um dilema de segurança ou em uma competição de segurança. Então os Estados Unidos constroem novos mísseis para se sentirem seguros, os russos se sentem menos seguros, constroem mais mísseis e assim começa uma corrida armamentista em que ambos os lados acabam com problemas de segurança. Essa ideia de que mais armas significam mais segurança, a história mostrou que não é o caso, por causa da competição de segurança. Mas o controle de armas, quando ambos os lados reduzem de forma efetiva, é assim que se fortalece a segurança comum. Só parece que isso está saindo de moda no momento. Você mencionou isso. Bem, deixe-me apenas retomar esse ponto, Glenn, e dizer que não existe questão de segurança
Não há segurança sem segurança mútua, certo? Esse é o ponto central aqui. Os russos fizeram o que fizeram na Ucrânia porque a segurança mútua estava sendo ameaçada pela OTAN ao se mover para dentro da Ucrânia e desequilibrar a balança, pelo menos na Europa, certo? Então veja, no fim das contas, esse conceito foi concretizado nos documentos da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Como você sabe, nenhum país pode aumentar sua própria segurança às custas dos outros. Agora volta a John Kennedy, certo? Foi John Kennedy que eu ouvi em seu discurso inaugural. Eu estava no último ano da faculdade e ele disse, olha, se você tem algo especial, pense no que pode fazer pelo seu país, em vez do que seu país pode fazer por você. Isso soava ótimo. Descobri que havia essa nova CIA e que ela reportaria diretamente ao presidente. Truman queria que a inteligência fosse tratada de forma adequada, por isso criou a CIA. Então fiquei muito feliz em me juntar a ela. Agora, 2 meses depois de eu ter começado oficialmente na CIA, John Kennedy fez um discurso magistral na American University. Foi tão magistral que Khrushchev mandou publicá-lo integralmente no Pravda e no Izvestia. Você nunca viu algo assim, exceto no discurso de um líder soviético. Ele tinha tudo impresso. Por quê? Khrushchev e Kennedy estavam em conflito, porque Khrushchev decidiu que queria abalar o equilíbrio estratégico enviando mísseis balísticos ofensivos de médio alcance para Cuba. Meu Deus, nós detectamos isso? Sim, mas não tínhamos os mecanismos que temos agora. Tínhamos aviões U-2 e eles só podiam voar ou tirar fotos quando não havia nuvens. Então, eles conseguiram colocá-los lá praticamente sem que soubéssemos. Dissemos a John Kennedy, olha, esses mísseis já estão posicionados em Cuba. Ele perguntou, eles estão armados? Têm armas nucleares? E nós respondemos, não sabemos. And we said, we don't know. Mas acho que é preciso presumir que sim, porque nada disso faz muito sentido sem armas nucleares. Mas não sabemos. Bem, na época não sabíamos, eles estavam armados. E sim, resumindo, o que Khrushchev fez foi forçar Kennedy a uma escolha dolorosa entre uma rendição total e o uso de armas nucleares. E em seu discurso, 8 meses depois, no discurso de John Kennedy na American University, ele disse, veja, esta é a única coisa que aprendemos. Nunca devemos colocar outra potência nuclear diante de uma escolha dolorosa entre uma retirada humilhante. Essa foi a expressão dele. E o uso de armas nucleares. Certo, agora avancemos para o que aconteceu na Ucrânia e tudo mais. Fast forward to what's happened in Ukraine and all. For the first time since that speech. Pela primeira vez desde aquele discurso em 1963, havia uma chance real de que um dos lados pudesse usar armas nucleares, porque uma das superpotências com capacidade nuclear estava sendo desafiada. O que Kennedy disse, curiosamente, eu já li esse discurso muitas vezes, mas fiz uma apresentação sobre ele na semana passada, então o revisei novamente. Foi sobre um novo começo. Vamos ter um novo começo. Ele não estava falando sobre o tratado New START, mas, curiosamente, a linguagem se sobrepõe, certo? O que teremos é um novo começo. E como prova de nossas boas intenções, disse Kennedy em 10 de junho de 1963, vou enviar meus negociadores a Moscou. Os britânicos vão fazer o mesmo. Nós vamos negociar um tratado de proibição de testes e vamos fazer isso o mais rápido possível. Enquanto isso, não vamos testar nenhuma arma nuclear na atmosfera. Agora, todo mundo dizia, meu Deus, ele nunca vai conseguir. Olhe para o Senado, esses caras são comunistas, vamos lá. Bem, Kennedy não era um grande político, mas enviou sua equipe por todo o país, fez discursos em todos os lugares, e em menos de 2 meses, a Rússia havia ratificado o Tratado de Proibição Parcial de Testes Nucleares. Então, é possível. Pessoas só precisam ser educadas. E é ação de tudo isso. Os americanos não são educados. Eles são doutrinados a acreditar que Putin e os russos são o mal encarnado.
que não são dignos de confiança. E esse é o verdadeiro dano causado por essa farsa do Russiagate e por todas as outras coisas que a grande mídia propagou. As pessoas são doutrinadas. E, portanto, a situação é mais instável, como diriam os russos, como diriam os alemães. É mais incerta, mais perigosa, eu diria, do que antes. Então, um teste decisivo. Os Edazueis ou Trump serão capazes de responder, ok, sim, vamos manter esses limites por mais um ano? Ou ele não será capaz de fazer isso? Talvez ele não queira. Se eu fosse o Trump, quero dizer, se eu fosse o Putin, não faria diferença. If I'm Putin, it doesn't matter. He might love me to death, but if he can't deliver... Ele pode me amar até a morte, mas se não conseguir cumprir essa questão fundamental, se não conseguir simplesmente dizer sim para prolongar essas limitações, meu Deus, temos que nos orientar de acordo. Não queremos o tipo de corrida armamentista que estaria por vir. Mas já enfrentamos isso antes e desenvolvemos toda uma variedade de mísseis como o Air-36, o míssil Poseidon e o Burevestnik. Ameaçamos desenvolver essas armas lá em 2016. Em 2018, eu, Putin, em um discurso sobre o Estado da Nação, pelo amor de Deus, fiz uma apresentação. 6 desses sistemas de armas, certo, estamos desenvolvendo isso, vão funcionar assim. E adivinha? 5 desses 6 agora funcionam. Então os russos vão se adaptar. Eles não vão construir uma cúpula dourada de defesa antimísseis ou algo assim, porque isso nunca vai funcionar. Sempre será derrotado. Foi o que dissemos ao Reagan lá atrás, quando ele começou a pensar na Guerra nas Estrelas. Infelizmente, o pessoal que trabalhava para Northrop Grumman e a Raytheon, e aquele pessoal da Casa Branca, convenceram o presidente Reagan. Sabe, se você concordar com Gorbachev em eliminar as armas nucleares, não poderá proteger os Estados Unidos com sua Guerra nas Estrelas. Foi assim de ruim, Glenn. Eu vi acontecer. Conversei com o embaixador Jack Matlock neste podcast, e ele também fez esse ponto. Que, quando ele e Reagan quiseram começar a negociar com os russos, eventualmente trabalhando para encerrar a Guerra Fria, o principal obstáculo no início era conseguir o aval dos falcões da guerra em Washington. A suposição sempre foi de que isso seria visto como um sinal de fraqueza e de que não se podia confiar nos russos. Então, todas as histórias que divulgávamos para explicar o quão ruins os russos eram. Com o tempo, começamos bem. A lição da história foi essencialmente que eles começaram a acreditar na própria propaganda. Mas como você disse, o registro histórico mostra algo bem diferente. Deixe-me fazer uma observação sobre Jack Matlock, que por acaso é um grande amigo meu e a quem admiro muito. Ele entrou no campo dos estudos russos exatamente pelas mesmas razões que eu, simplesmente fascinado pela história, pela língua e por tudo mais relacionado à Rússia. Ele estava em Duke, eu estava em Fordham. Ele é 10 anos mais velho do que eu. Mas nós dois trabalhamos muito duro. Ele foi chefe da divisão soviética no Departamento de Estado, e como eu disse, eu era chefe da seção de política externa soviética na CIA. Trabalhamos lado a lado para garantir que pessoas sensatas como Kissinger e outros, entendessem o que estava em jogo e como a própria política deles funcionava. Colocar a China contra a Rússia poderia e de fato funcionou, como acabou acontecendo. Agora só quero comentar que isso foi algo muito incomum para mim. Normalmente éramos nós que dizíamos ao governo, isso é loucura, ou sabe, primeiro proverbial desmanchantesteres em tal iniciativa. Mas esta VGS poderia legitimamente dizer, uau, sim, está funcionando. Eu até tenho uma recomendação do Kissinger por isso. E foi o Jack quem foi fundamental para me levar até lá para a assinatura do tratado. Sou grato ao Jack, não só por isso, mas por tantas outras coisas. Você escolheu uma boa pessoa para entrevistar. Eu também o conheci pessoalmente. Estivemos no mesmo painel em Tbilisi, na Geórgia, no ano passado. Cheio de energia para a idade, um cara excelente e brilhante. Mas o ponto que quero destacar
é que quando o controle de armas desmorona, isso tem consequências reais para nós, e elas nunca são realmente discutidas. Então você mencionou o Tratado de Mísseis Antibalísticos de 1972. Quando os Estados Unidos se retiraram unilateralmente em 2002, os russos alertaram que temiam que isso desse às armas nucleares um propósito ofensivo, ao permitir interceptar suas capacidades de segundo ataque. Em 2011, o próprio presidente Medvedev chegou a dizer que, se o sistema de defesa antimísseis estratégico dos Estados Unidos algum dia atingisse um nível de potência capaz de ameaçar a Rússia, então a Rússia lançaria um primeiro ataque, não um ataque nuclear, mas contra a arquitetura do sistema de defesa antimísseis. Claro que isso não é algo que eles desejem. Poderia desencadear uma guerra mundial. Então, em vez disso, desenvolveram esses mísseis hipersônicos. E, como eles podem carregar ogivas nucleares, o tempo de resposta é reduzido drasticamente. Ninguém realmente sai ganhando com isso, mas é o que acontece. Pode-se dizer o mesmo sobre o Tratado INF, que também foi abandonado. Mesmo o Tratado de Forças Armadas Convencionais na Europa, o Tratado CFE, nunca foi modificado, porque todos os países que faziam parte do Pacto de Varsóvia passaram para a OTAN, mas nunca alteraram os números. E o Tratado de Céus Abertos foi abandonado. Em cada um desses casos, há consequências. E como você disse, no próximo mês com o novo START. Mas também gosto de como você inseriu a ideia de segurança indivisível, a arquitetura de segurança, nesse contexto. O cerne do controle de armamentos, porque segue a mesma lógica. Quando criamos a Carta de Paris por uma nova Europa, em 1990, e a OSCE, em 1994, a ideia central era a segurança indivisível. Como você disse, um lado não deve aumentar sua segurança às custas do outro. Mas então, basicamente, jogamos isso fora. Eu não necessariamente conceitualizaria isso como controle de armas, mas como um acordo de segurança, dizendo, bem, vamos expandir a OTAN em vez disso. Mas isso é exatamente o oposto. Um lado aumentando sua segurança às custas dos outros. Então agora você vê os russos, ao longo dos anos, desenvolvendo todas essas armas do tipo Poseidon, essencialmente capazes de criar tsunamis nucleares que varreriam a costa dos Estados Unidos. Essas são armas horríveis. Mas sempre que são discutidas, quase sempre são apresentadas como confirmação de quão maus os russos supostamente são e por que deveríamos temê-los ou odiá-los. Mas nunca é colocado no contexto de que isso é uma reação a algo. É muito frustrante. E mesmo agora, o governo Trump trata o direito internacional e os tratados como algo que impede os Estados Unidos de afirmar sua grandeza, como uma fonte de declínio, de fraqueza. Quero dizer, é bastante desanimador ver uma arquitetura de segurança que exige toda essa diplomacia simplesmente desmoronar e ser substituída por pura estupidez, porque de alguma forma, acreditamos que reconhecer o que fizemos provoca uma reação do outro lado, e isso, sabe, seria legitimar ou apoiar o que a Rússia fez. Então todos temos que fingir que tudo acontece num vácuo. Como podemos possivelmente voltar ao controle de armas? Como podemos ter uma arquitetura de segurança estável? Ou, essencialmente, como podemos acabar com a guerra na Ucrânia? Porque os russos dizem que isso é uma resposta direta ao que nós fizemos. Então é preciso abordar as causas profundas, mas é praticamente traição discutir causas profundas na Europa hoje. Pelo menos foi isso que descobri. Se você tenta dizer que ameaçamos as preocupações de segurança dos russos e que agora eles tomarão as medidas que considerarem necessárias para restaurar sua segurança, bem, agora você está apoiando invasões, está apoiando isso e aquilo. Você não pode dizer os fatos básicos, a realidade básica, que são necessários para realmente fortalecer a segurança mútua. Não sei. É extremamente frustrante ver o que está acontecendo. Bem, se você souber o que está acontecendo. Mas o meu ponto principal é que a maioria dos americanos não sabe o que está acontecendo. Segurança mútua, bem, em termos simples, é a regra de ouro.
Não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem com você. E no plano nuclear, isso vale em dobro, como disse Kennedy. Sabe, a pior coisa que você pode fazer é colocar outra potência nuclear diante da escolha entre uma retirada humilhante e o uso de armas nucleares. Agora, qual é a salvação? Bem, vou dizer, e espero que as pessoas não fiquem chocadas. A salvação é um sujeito chamado Vladimir Vladimirovich Putin. O que quero dizer com isso? Ele é um estadista de um tipo que nunca vi antes na história russa ou soviética. Ele é cauteloso. Soviet history. He is cautious. He is hell-bent on building up his own country. Ele está obstinado em fortalecer seu próprio país e não vai correr o menor risco de se envolver em uma luta que destruiria o país, cuja construção ele foi tão fundamental. É por isso que está fazendo tudo o que pode para garantir que os russos estejam preparados, mas que não precisem responder a qualquer provocação que possa vir do terrivelmente imprevisível Trump ou de seus assécuas. Estão prontos? Com certeza estão. Lá em 2018, como eu já disse, eles mostraram o quanto estavam prontos quando Putin, naquele discurso do Estado da Nação, apresentou todas aquelas novas armas. Uma delas dá a volta pelo Polo Sul, a outra, você sabe... Quer dizer, todos nós olhamos para aquilo e dizemos, claro, tá bom. Eles vão fazer tudo isso. Bem, agora fizeram. Ok, então a segurança mútua é a chave. Acho que essa história sobre a invasão não provocada da Ucrânia é algo em que os americanos foram completamente doutrinados a acreditar. Eu já usei a palavra lavagem cerebral no passado, mas alguém me lembrou de um certo filme. Então, sabe, não diga mais lavagem cerebral, diga apenas doutrinados. Ok, então todos foram doutrinados a acreditar no pior sobre os russos. Putin sabe disso. E Putin sabe que, embora Trump saiba como foi sabotado pelo Estado Profundo durante seu primeiro mandato, ao observar agora, bem, Trump já é presidente há quase um ano, quantos desses traidores foram levados à justiça? Bem, um deles foi indiciado. Sim, depois o Trump. Nomeou uma advogada que sabia tudo sobre correr atrás de ambulâncias. E, aliás, ela era muito bonita. Aí ela cometeu um erro. Então, até agora, o Comey saiu ileso. E o John Brennan, culpado como pecado por toda essa história da Rússia, o tal do Russiagate. Bem, alguém disse que o Legislativo, o Congresso, o indicou para ser submetido a um grande júri, uma acusação formal, sabe? Mas não ouvi mais nada sobre isso. Então, o que estou tentando dizer é que estou pressionando e observando isso. Quer dizer, esse cara nem consegue agir contra as pessoas que, segundo os registros públicos, tentaram sabotá-lo. Sabotá-lo em tudo. As pessoas dizem, bem, Putin, quando Trump diz algo como disse essa semana, certo, quem está sabotando o progresso na Ucrânia? Trump responde, Zelensky. Trump says, Zelensky. E o New York Times diz, é o que o Putin diz. Acontece que também é verdade, mas não importa, certo? Então, toda essa história de difamar os russos, isso vai dar muito trabalho. E o Putin, acho eu, precisa reconhecer que o Trump não tem pessoas habilidosas o bastante para lidar com a mídia, na medida em que poderiam para desfazer esse mito e dizer, olha, é a regra de ouro que se aplicou na Ucrânia. Sim, os russos invadiram a Ucrânia, mas veja por que eles invadiram a Ucrânia. Eu me pergunto por quê. Foi sem provocação? Bem, não. Na verdade, o secretário-geral da OTAN admitiu, diante do parlamento da UAE, há 2 anos, que, bem, o que ele disse foi que os russos nos avisaram que invadiriam a Ucrânia se tentássemos colocar a Ucrânia na OTAN. Foi isso que eles disseram. E nós dissemos não. That's what they said, and we said no. E então eles invadiram a Ucrânia, mas conseguimos a ampliação da OTAN, porque não a Noruega, mas a Finlândia e a Suécia aderiram. Assim ganhamos 2 novos membros. Enquanto isso, 500.000 de jovens ucranianos foram mortos no campo de batalha. Que tipo de liderança é essa na OTAN? Felizmente, acho que vamos entrar nesse assunto mais tarde. A OTAN está se desintegrando, cada vez mais.
Como os dinamarqueses agora também estão enviando 5 ou 6 soldados para a Groenlândia, acho que até a Noruega está contribuindo, junto com seus vizinhos escandinavos, para mostrar como são fortes, enviando um batalhão, ou talvez um pelotão ou uma companhia para a Groenlândia. A OTAN está se desintegrando. Agora, foi o Putin que planejou tudo isso. Não, ele não planejou tudo isso. Mas ele tem que lidar com isso. E eu vejo meio que se vangloriando com seus compatriotas, dizendo, olhem, não vamos exagerar, está indo muito bem. A OTAN está se desintegrando. Se Trump tentar tomar a Groenlândia à força, bem, o que vai acontecer então? Quer dizer, é impensável essas coisas que estão acontecendo. A quem elas beneficiam? A Rússia. Então estamos apenas observando e dizendo, tudo bem, estamos vencendo na Ucrânia. Gostaríamos de ter um acordo maior que leve em conta nossos interesses centrais. Mas se não conseguirmos isso, tudo bem, ainda estaremos vencendo e teremos que lidar com isso de outra forma. Então aqui temos Witkoff e Jared Kushner voltando a Moscou, pelo que dizem os relatos, em mais ou menos uma semana. Por quê? Bem, porque Trump aparentemente quer que Putin pense que ele realmente gostaria de ter um acordo sobre a Ucrânia. E eu acredito que ele gostaria mesmo. E mesmo nessas provocações, Glenn, você consegue imaginar? Vamos pegar o ataque de 91 drones ao que os russos chamam de residência estatal perto de Valdai. De novo, você já esteve nas conferências de Valdai, nos dias 28 e 29 de dezembro? Meu Deus, o que está acontecendo lá? Eles estavam realmente mirando na residência presidencial? Sim, como eu sei disso? Bem, os russos, como você sabe, recuperaram alguns dos componentes, os dispositivos de controle, e eles mostram exatamente onde estava o alvo. E os russos entregaram uma dessas peças em uma cerimônia bastante ostensiva ao Adido Militar de Defesa dos Estados-Unidos em Moscou. Quando foi isso? Foi há uma semana. When was that? Oh, it was a week ago. Has Trump or Trump, Rubio ou alguém respondeu? Eu não sei. Talvez eles tenham escolhido responder por canais secretos, mas espero que tenham respondido. Se eu fosse o Putin e eles não tivessem respondido, então mais uma vez eu diria, Trump não é um homem independente. Na minha opinião, essa tecnologia mostra onde estava o alvo, e era essa residência. Caso contrário, os russos não a teriam dado a eles. Então quem a tem nos Estados Unidos? Eu mencionei que eles a deram para... a CIA é sempre confiável. E você sabe, claro, eles sabiam tudo sobre armas de destruição em massa e eles pegam urânio. O histórico deles é ótimo. Estou brincando, é claro. Mas foi isso que aconteceu? Em outras palavras, a Casa Branca entregou isso à CIA e depois meio que abafou o caso e disse, agora vejam se conseguem ajeitar isso para podermos dizer que Putin mentiu? Bem, eu não descarto essa possibilidade, certo? Ou talvez Trump diga, tudo bem, vocês me disseram que não era direcionado, mas isso aqui mostra que era. Então, em outras palavras, há outro teste decisivo. Estou insistindo, estou esperando uma resposta, não apenas sobre o novo START. Estou esperando uma resposta específica sobre se esses drones foram direcionados para me matar, ou para destruir o centro de controle aqui. E agora as peças estão aí e vocês já tiveram tempo de analisá-las. Meus associados, diz Putin, estão realmente... Quero dizer, eu sou descartável. Ninguém é indispensável, mas o que eles estão realmente dizendo é, ei, Vladimir Vladimirovich, vamos lá, pelo amor de Deus, eles estão tentando te matar agora? Você ainda vai lidar com essas pessoas? Bem, a maioria das pessoas teria pensado que a resposta seria não. E, no entanto, temos Lavrov, o ministro das Relações Exteriores, no mesmo dia em que esses drones foram abatidos, 91 deles em direção a Valdai. No mesmo dia, ele disse, agora isso não nos impede. Isso não nos impedirá de ter discussões bilaterais com os Estados Unidos. São os ucranianos que fazem esse tipo de coisa. Vamos tratar disso com os ucranianos. Ainda estamos dispostos a conversar com os Estados Unidos. E isso foi reiterado por Lavrov novamente há cerca de 5 dias. Então, como entender tudo isso? Talvez isso seja simplista, ok? Mas aqui está o silogismo.
But here's the syllogism. Putin doesn't want a nuclear war. Putin não quer uma guerra nuclear. Ele não vai correr o risco de que Trump seja provocado, ou que alguém mais seja provocado, a entrar numa guerra nuclear. Portanto, precisamos ser muito cuidadosos com isso. E se pudermos chegar a um acordo sobre a Ucrânia, vamos fazer isso. Se pudermos evitar hostilidades em relação à Venezuela, pelo amor de Deus, ou ao Irã, faremos isso também. Não podemos fazer muito sobre a Venezuela, mas podemos ajudar os iranianos. E isso é o que há de interessante nisso tudo. Skylink fora do ar, certo? O que isso significava? Significava que todos os planos mais bem elaborados de ratos e homens, e estou falando de ratos, M6, homens, CIA, para provocar uma insurreição no Irã foram frustrados por uma tecnologia que, não posso provar, mas acho que provavelmente veio dos russos, porque sabemos que eles têm essa tecnologia. Skylink fora do ar, todos os recursos meio que desconectados. Então, há muita coisa acontecendo. Mas quando eu disse que a salvação é o Putin, eu realmente acredito que ele não vai ser provocado, a menos que precise ser. Quando o próprio povo dele, quando russos, estão sendo mortos na Ucrânia, e ele percebe que isso é apenas o começo, o início de mais avanços da OTAN, então ele age. E sabe, se alguém disser, isso não teve nada a ver com a OTAN, eu não posso concordar. Você tem o chefe da OTAN, Jens Stoltenberg, acho que você provavelmente o conhece, Glenn Dizin, acho que ele é um dos seus conterrâneos, dizendo, os russos nos disseram que teriam que invadir a Ucrânia se continuássemos expandindo a OTAN. E nós dissemos, não. E então ele invadiu a Ucrânia. Essas são as palavras dele. Pode conferir. Those are his words. Look it up. The foolish thing, though, is that a coisa tola, porém, é que eles continuavam dizendo repetidamente que a invasão não tinha nada a ver com a expansão da OTAN. Mas então ele fez uma palestra diferente na UOI, desta vez sobre a Finlândia e a Suécia entrarem na OTAN. Como ele precisava fazer sua volta de vitória, toda a tese era, a OTAN nos disse, a Rússia nos disse, nada de mais expansão da OTAN. E ainda assim o que eles conseguiram foi ainda mais OTAN. E isso era meio que a questão, o Robert se meteu nisso. Mas então, é claro, ele se contradiz, porque passa a detalhar todas as conversas que os russos tiveram. Os avisos de que se a OTAN tentasse se expandir mais, eles usariam força militar. Então é realmente extraordinário que ainda haja tanto controle de narrativa em torno disso. As pessoas não sabem disso. Esse é o ponto. Sabe, eu posso em toda entrevista mencionar e citar Jens Stoltenberg, mas parece que, você tem as Rachel Maddows deste mundo que tem um público muito maior do que o resto de nós. E talvez devêssemos dizer uma palavra sobre confiança e algo que surge em relação ao tempo de alerta. Você mencionou isso. Nós mencionamos isso em termos do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, que teria reduzido o tempo de alerta para cerca de 10 minutos. Em outras palavras, 10 minutos para os mísseis Pershing atingirem Moscou ou para os ICBMs e SS-20s de Moscou. 10 minutos. Então eles se livraram de tudo isso, certo? E de repente você tem os Estados construindo bases de radar, certo? Locais de mísseis antibalísticos na Polônia e na Romênia. Poland and in Romania. Whose idea was that? It was the idea of Robert. De quem foi essa ideia? Foi ideia do Robert Gates, o secretário de Defesa, que aliás era uma das pessoas que trabalhavam para mim lá no início de 1976. Ele não recebeu uma avaliação de desempenho muito boa porque era tão descaradamente ambicioso que acabou se tornando uma influência perturbadora no setor. Enfim, foi ideia dele. Então, quando os tchecos disseram, bem, não queremos nos envolver nisso, os poloneses na sala disseram, nós colocaremos eles em navios. Sim, colocaremos em navios. Colocaremos em navios. E então alguém perguntou, os russos não vão se opor a isso? A resposta famosa de Gates a essa pergunta, que está em seu diário, e eu tive que ler tudo isso, está aqui. Ele diz, fazer os russos felizes nunca esteve no topo da minha lista de tarefas. Apenas uma pequena vinheta. Just a little vignette. I met Gorbachev before he died.
Conheci Gorbachev antes de ele morrer, há cerca de 10 anos, em uma cerimônia no Kremlin. Entrei com segurança, fui até ele e disse, sou Ray McGovern, trabalhei para a CIA. O nome Robert Gates surgiu e ele disse, você conhece Robert Gates? Eu respondi, sim, mande lembranças para ele, que significa envie meus cumprimentos. E essa foi o fim da conversa. Então Gates estava de lado. Enfim, voltando ao INF, certo? Você tem essas coisas na Romênia e na Polônia. Agora, qual é o grande problema aí? São locais de defesa antimísseis. Não sabemos. Os russos sabem? Não, não sabem. Por quê? Bem, porque são essas coisas horríveis com tampas. Elas ficam em pé, têm tampas e você não consegue ver o que há dentro. E quanto às dimensões? Essas são as dimensões. What about the dimensions? Those are the dimensions. Yeah, they have some ABM. Sim, eles têm algumas coisas de defesa antimísseis, mas também têm as mesmas dimensões para mísseis de cruzeiro, as mesmas dimensões para todos os tipos de outros mísseis. Então a resposta curta é, os russos não têm como saber o que há dentro desses contêineres, certo? Agora, de novo, Polônia, Romênia. E vou mencionar mais uma vez, acho que já disse isso antes, mas isso foi, ao que me parece, uma desonestidade suprema, uma falta de confiança. Quando as negociações iam começar, antes de os russos invadirem a Ucrânia, Biden e Putin haviam concordado que começariam em Genebra nos dias 9 e 10 de janeiro de 2023. Eles haviam conversado sobre isso e concordado em meados de dezembro de 2022, certo? We got that right? No, it's 2000. They were going to. Anyhow. Entendemos direito? Não. Enfim, o que aconteceu foi que no dia 30 de dezembro, Putin conversou com Biden. E Putin disse, olha, antes que essas negociações comecem em janeiro, você poderia nos garantir que não vai fazer o que fez na Polônia e na Romênia, que não vai fazer isso na Ucrânia. Nós olhamos o mapa da Ucrânia, isso nos daria talvez 5 minutos de aviso. Então, por favor, Sr. Bush, Sr. Biden, poderia nos dar uma garantia, certo? E ele deu. Por quê? Porque Tony Blinken e Jake Sullivan estavam fazendo compras de Natal, ou era a época de Natal. Biden estava sozinho em casa, certo? Então ele deu essa garantia. Biden was home alone, okay? So he gave that assurance. And Ushakov, you know about him, okay? He was... E Ushakov, você sabe sobre ele, certo? Estava todo eloquente na véspera de Ano Novo. Ele disse, veja só, os americanos finalmente estão mostrando algum respeito pelos nossos interesses centrais. Este é o acordo. E esse foi o comunicado. Bem, como você sabe, eles voltaram atrás nisso. Lavrov foi atrás de Blinken em Genebra no dia 21 de janeiro e disse, e quanto aquilo, Tony? E quanto aquilo, Tony? E Tony respondeu, esquece, nós não estávamos com o presidente, nem o Sullivan. Esquece, não vamos insistir. Pois bem, isso foi no dia 21 de janeiro. Em 12 de fevereiro de 2022, logo antes da invasão, qual foi a última conversa entre Biden e Putin? What was the last talk between Biden and Putin? And the readout, again, by Ushakov, says... E novamente, o comunicado de Ushakov dizia que o lado dos Estados Unidos se recusou a falar sobre o compromisso de não colocar mísseis ofensivos de ataque na Ucrânia, e os Estados Unidos se recusaram a discutir manter a Ucrânia fora da OTAN. Em 12 de fevereiro, menos de 2 semanas depois, ocorreu a invasão da Ucrânia. Não foi o único motivo, mas a questão era confiança, certo? Não havia confiança entre o regime senil de Biden e Putin. Quando Trump assumiu, meu Deus, ele demonstrou interesse em todas essas questões. Decidiu contornar a burocracia, não deixar Marco Rubio chegar perto dos russos, mas nomear Witkoff e Jared Kushner. Então havia alguma esperança nisso. So there was some hope on that, but I'm trying to re-trigger my mind now. Mas estou tentando reorganizar minha mente agora e dizer, se eu fosse o Putin e visse que Trump está ou não disposto, ou é incapaz, de dizer sim para prolongar as limitações do Tratado New START por apenas 1 ano, e se ele não está disposto a admitir o fato de que a tecnologia ocidental, quase certamente desenvolvida pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, foi responsável por tentar me matar, e Trump não está disposto a reconhecer isso. Bem, então acho que Putin tem que dizer, bem, sabe, ainda vamos tentar encontrar alguma solução sobre a Ucrânia, mas não podemos confiar nesse cara, porque mesmo que ele queira negociar conosco, ele não é dono de si mesmo. E isso é algo realmente importante.
He's not his own man, and that's really, really big. Well, that's the thing. I've heard as well that either they will see Trump Bem, as being é isso aí. Também ouvi dizer que ou eles vão ver o Trump como sendo enganador, ou que ele não tem controle sobre sua própria política externa. De qualquer forma, não há mais nada em que confiar. Pode ser ambos. Pode ser ambos. Bem, espero que hoje o Trump tenha recebido a medalha do Prêmio Nobel da Paz que o Machado deu a ele. Então espero que ele esteja feliz agora com o seu... So I hope he's happy now with his Glenn, on the Nobel... Sabe, Glenn, sobre o Prêmio Nobel da Paz, eu já disse, e vou continuar dizendo, o óbvio, que é que Trump não é apenas delirante, mas também um narcisista, como raramente vemos neste mundo. Agora, será que ele estaria motivado ao lidar com a Ucrânia por algum tipo de desejo de ganhar o Prêmio Nobel da Paz desta vez? Quer dizer, pode me chamar de louco, mas acho que a resposta é sim, certo? Ele não ganhou da última vez, e tem o Putin e outros dizendo, sim, achamos que ele poderia ter ganhado, que ele deveria ter ganhado. Bem, será que Trump está motivado, em parte, por querer parecer um presidente da paz? E convenhamos, se ele conseguisse estabelecer uma relação dedente com a Ucrânia, ele seria Agora meus amigos dizem certo. Então ele invade a Venezuela, XYZ. Vamos lá, Ray. Eu não sei se ele é um narcisista ou se realmente consegue distinguir entre essas outras coisas. Acho que parte da motivação dele em tentar resolver isso, o que oitava, nona, 10ª guerra, fala sério, em parte, querer ser um presidente da paz e colocar o nome dele não só na medalha que foi dada a outra pessoa, mas também em uma nova medalha neste ano. Agora, eu acho que esse é o fator determinante. Não, mas não acho que possa ser ignorado, porque o homem é narcisista. Bem, nosso narcisista serve como adjetivo, porque é daí que se originam muitas coisas ruins. Origin of many black things. Well, thank you for letting me pick your brain. Bem, obrigado por me deixar explorar suas ideias por uma hora. E sim, está difícil acompanhar tudo o que está acontecendo hoje em dia. As coisas estão acontecendo rápido demais. Não consigo acreditar em tudo o que acontece em apenas uma semana, ou, na verdade, em um fim de semana. Pelo menos nas 2 primeiras semanas de janeiro, tem sido uma montanha-russa. Tenho a sensação de que Trump não está realmente desacelerando, mas espero um pouco que possa surgir alguma boa notícia, especialmente agora que os europeus parecem estar aceitando que estão perdendo. Cheguei a ver Merz dizer que, bem, a Rússia faz parte da Europa. Precisamos dialogar com eles. Não acho que isso vá necessariamente resultar em um acordo de paz. Embora Zelensky tenha dito que o acordo de paz de Trump poderia ser assinado em Davos na próxima semana, duvido muito disso. Mas pelo menos algo está mudando na narrativa. Então talvez se for até reconhecer o valor do controle de armas, ainda haja esperança. Mas é isso. Obrigado novamente, Ray. But, yeah. Thanks again, Ray. Obrigado, Glenn. Muito obrigado.